Boa noite aos irmãos. Boa noite. É sempre um grande prazer estar aqui na frente pregando, apesar de toda a responsabilidade e peso que traz isso. Trazer a palavra de Deus é sempre um peso muito grande para quem está aqui na frente, para quem está ouvindo também, para a gente estar aprendendo, ouvindo juntos. Então eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 1. Antes disso, eu vou falar duas coisas. O pastor Francisco estava falando sobre como é difícil nos templos. A gente estava lendo em Êxodo 38, as movimentações das coisas todas que eram necessárias serem movimentadas e como eles faziam isso todos os dias. E como que hoje muitas pessoas nem para a igreja não vão, ou quando vão para a igreja ficam de má vontade de estar ali sentado aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. Eis que a Bíblia diz, alguns, por exemplo, como o pai de João, né, ou Batista, ou outros, próprio Paulo, eles falam como se eles sendo justos, né? Eles são justos conforme a lei, mas mesmo assim eles não eram salvos, porque a justiça que vem da lei não é suficiente para salvar. Então, mesmo que eles fizessem tudo de forma perfeita ali, levando todos os dias, que não faziam, mas mesmo que eles fizessem tudo de forma perfeita, ainda assim não tinham a salvação, senão pela fé em Jesus Cristo. Então, mesmo assim, hoje, nós, nas nossas falhas, que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos salvos. Graças a Deus por isso. Então, eu estava falando sobre como eu falaria de duas coisas. Essa foi uma das coisas que eu queria comentar, porque eu estava ouvindo o pastor Francisco falar e eu achei muito interessante, né? Como a gente, na leitura que a gente faz aqui diária com a nossa igreja, diária não, né? Toda vez que a gente está aqui reunidos, a gente está tentando ler a Bíblia inteira, de púlpito, estamos chegando lá, enfim, e aí o pastor Francisco sempre traz esclarecimentos sobre o que está sendo lido, né? E hoje foi esse. Assim, a gente falou sobre coisas que foram faladas lá em Êxodo, são textos que são muito interessantes, normalmente as pessoas pulam, quando estão lendo as suas Bíblias, elas pulam esses textos, que falam das mesmas coisas. Por exemplo, vai falar sobre o templo, aí fala sobre aquilo tudo que está no templo, descreve coisa por coisa, fala, refala, e normalmente as pessoas que estão lendo a Bíblia, eles pulam. O pastor Francisco, inclusive, clássico dele, ele sempre pula. Ele lê ali Gênesis, pula para Apocalipse, acabou, não, brincadeira. Ele volta depois, mas ele pula esses livros, porque ele fica ali cansado ali, depois ele vai e volta. Enfim, mas é assim que Deus faz. Ele repete, por exemplo, em Êxodo, você tem Deuteronômio, muita coisa, Levítico, muitas coisas que já foram faladas. E aí você tem, por exemplo, 1 Crônicas, Reis, primeiro livro de Crônicas, 1 Reis. Você tem repetições das coisas todas que Deus já falou em vários outros textos. As coisas se repetem. Você tem ainda coisas um pouco mais macros que são vistas de forma mais clara em uns livros, em outros. Por exemplo, Daniel abordando o final dos tempos, mas Isaías também aborda o final dos tempos. Ezequiel também. Então você tem ali Jeremias também, mas mais no processo de como as pessoas vão lamentar, né, na volta de Jesus Cristo. Enfim, depois tem um livro de Jeremias, que é Lamentações, inclusive, que daí fica bem claro que é para lamentar mesmo. Enfim, então as coisas que Deus faz e Deus preparou para nós na Bíblia, elas são faladas e são repetidas, assim como essa igreja que se propõe a não trazer nada novo. Mas na verdade a gente quer trazer as pregações antigas, e as pregações que já foram. Inclusive hoje eu vim aqui equipado com um item antigo, que é para poder mostrar para todos que nós estamos trazendo coisas passadas, coisas que são presentes e coisas que são futuras. Assim como Jesus Cristo, quando faz referência muitas vezes, eu que estou nos céus, por exemplo, quando ele fala coisas nesse sentido, ele já está lá. Ao mesmo tempo que ele está aqui falando com os apóstolos, com os discípulos e com as pessoas, ele já está lá. Assim como nós vivemos também no passado, na palavra de Deus, no presente, nas nossas vidas e na palavra de Deus, e no futuro, na vida eterna com Jesus Cristo também. Enfim, então nós falamos coisas que já foram faladas, assim como Paulo diz aos Filipenses. Filipenses 3:1 ele diz: finalmente, irmãos meus, não precisa ir lá, pode manter em Provérbios. Regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, a gente fala as mesmas coisas, as coisas que já foram pregadas antes, e repetimos, porque é segurança para nós. Então, se a gente ouve a palavra de Deus, e se a gente ouve as coisas que já foram faladas,
a gente está seguro. Eu não preciso trazer nada novo. Eu quero que vocês se sintam seguros em Jesus Cristo. E por isso que a gente traz as mesmas coisas, porque é o que Deus falou, e é o que Deus preserva, e é o que é certo para nós, e é o que é verdade. Então hoje nós vamos falar de uma das concupiscências da carne, né? Nós estamos estudando juntos, aprendendo juntos aqui sobre o livro lá de Gálatas, capítulo 5, quando fala das concupiscências da carne. Está em Filipenses, volta um pouco, Efésios, não precisa ir lá, não precisa que eu vou. Gálatas 5, fica lá em Provérbios mesmo. 5, versículo 21, que fala: invejas, homicídios, bebedices, entre outras concupiscências da carne que já foram abordadas aqui por mim. Bebedices é a que eu quero trazer hoje. Então, já falamos sobre bebida? Já falamos muitas vezes. Vamos falar de novo. É importante, é segurança para nós repetirmos os assuntos e nos aprofundarmos neles. Então, lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 1, eu vou abrir aqui rapidinho. Como eu fui admoestado a falar as coisas lidas diretamente da Bíblia e não pelo celular, estou fazendo isso. Então, os irmãos tenham paciência que eu vou para lá e para cá na palavra de Deus. Capítulo 20, versículo 1 de Provérbios. O que é o vinho e a bebida forte para Deus? Provérbios é muito claro sobre o que significam essas duas coisas, tá? O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós o seguinte, que eu já acabei de pensar em 2 versículos que eu não incluí, mas que eu vou ter que incluir agora ao longo da pregação. Então, por favor. Que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E se aqueles que erram nunca serão sábios, que erram neles nunca serão sábios. Beleza? A gente vai ali agora, por favor, em Gálatas, eu já falei, 1 Coríntios, capítulo 11, 21 e 22, por favor. A gente vai ficar indo e vindo, gente. Tenham paciência comigo, por favor. Porque a Bíblia fala das bebedices na concupiscência da carne. O que seria isso? A gente ouviu, então, lá em Provérbios, que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, né? No capítulo de 1 Coríntios, versículo 11, 21 e 22, diz: porque cada um toma, isso nasceu do Senhor, na igreja, a igreja reunida, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Então os irmãos se ajuntavam na igreja para poder fazer a ceia do Senhor, e uns estavam comendo, se enchendo de comida, que será um dos outros assuntos da concupiscência da carne, e o outro se embriagando com bebida. Então a gente tem problema com a embriaguez, né, na realidade. Então, dos fatores chaves para a gente entender o que é a grande problemática da bebida forte do vinho é o embriagar-se. Primeiro e esse 2 agora, porque eu falei segundo, né? Mas era o primeiro, foi o primeiro ponto, mas é o segundo que eu estou trazendo agora. Então, a Bíblia diz sobre o vinho ser escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Então, entendamos e fiquemos com isso nas nossas mentes. O que acontece com as pessoas que se demoram perto do vinho e da bebida forte? Vamos entender. Provérbios, capítulo 23. Vamos voltar lá. Provérbios, capítulo 23. Estamos indo e voltando. Provérbios, capítulo 23, versículos 29 até o 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade, e será como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. A Bíblia diz aí sobre
uma das questões do vinho ser escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Traz confusão. Olha o que está acontecendo com o rapaz, com a pessoa que está usando se aproximando ou errando ou passando muito tempo perto do vinho e da bebida forte. Está apanhando e nem sente. E quando que ele vai dormir? E quando que ele vai acordar? Né? E quando acordar, vai beber de novo. Porque esse é o processo. Né? Ele se apega, anda tão perto daquilo que se torna um processo difícil de sair. Você vê que nada mais está importando para essa pessoa. Está apanhando, não está nem sentindo. Acha que está super poderoso na hora que está bebendo. Né? Quantas vezes a gente não ouve as pessoas, por exemplo, a gente não bebe. Mas a gente está em muitos meios, as pessoas bebem. E já andamos também em meios que as pessoas beberam em algum momento de tempo das nossas vidas. E as pessoas se sentem ricas. Por exemplo, começa a beber, está sem dinheiro. Começa a beber, não, vamos lá, vou passar no cartão. E vai, é isso aí, vamos seguir em frente. E é esse o processo. Vai consumindo a pessoa. Ela vai errando, de fato, neste lugar de bebida forte de vinho. Né? A gente tem lá em Isaías 5, 21, 22, 23. Então, em Isaías 5, 21, 23. Vamos lá, por favor. 22, 23, desculpa. Falei 5, né? 5. Pulei demais. Isaías 5. Amém? É pertinho, é tudo pertinho. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Então aí, os poderosos que bebem e juntam bebida forte para tomarem, né? Eles têm poder, olha como que são as coisas, eles têm poder para misturar as bebidas. Esses estão no mesmo lugar que os que fazem mal, dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Também antes disso tem, por exemplo, dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas, e fazem do amargo doce, o doce amargo, dos que justificam ao ímpio por suborno e ao justo negam a justiça. Ele está no mesmo lugar. Não é a mesma coisa, porque são coisas diferentes, mas está no mesmo nível, está no mesmo lugar que traz injustiça frente a Deus. Então, justifica o ímpio por suborno, por exemplo, onde deveria condenar o ímpio e justificar o justo. Então, esse é o lugar da bebida forte do vinho, inclusive entre os poderosos. Não são só os fracos, a gente vai ver também, eu acho que eu pulei o dos fracos, para ser sincero. Pulei, Provérbios 31, 4, 5, 6 e 7. Eu ia ler antes de vir para cá. Por isso que eu me confundi aqui na minha cabeça. Provérbios 31. Provérbios 31 é essencialmente sobre a mulher virtuosa, mas antes disso, a mãe do rei Lemuel fala a ele para quem é a bebida forte. Ele fala lá, 4, 5, 6 e 7. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Então para que serve a bebida forte? Para que serve a bebida forte? Para trazer essa satisfação, porque eles já estão pobre, já está condenado, nesse sentido aqui, já está aflito. Condenado não necessariamente, enfim, já está aflito. Né? Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba, esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Então a gente tem as pessoas que estão amarguradas, que estão sofrendo, para esta é devido à bebida forte, por quê? Para que elas se esqueçam. E passe esse tempo aqui na terra e eles não sintam que estão perecendo, porque já estão sofrendo, já estão sendo entregues à morte. E para os poderosos usam de forma diferente. A gente tinha lido lá em Isaías, e os poderosos usam de forma diferente, inclusive para poder corromper a outros. Então os pobres para se esquecer dos seus sofrimentos, e os ricos usam para corromper, para trazer injustiça, com o poder deles, pelas suas próprias soberbas. Então, e lá em Miqueias, capítulo 2, versículo 11, por favor. Também é um outro exemplo de como é usada a bebida e do porquê que é usada a bebida. Miqueias, capítulo 2, versículo 11, por favor.
Então, espero que esteja sendo claro para os irmãos que as razões pelas quais são usadas a bebida forte e o vinho. Tem outras razões ainda que a gente vai chegar lá para entendermos juntos. Em Miqueias capítulo 2, versículo 11 diz: se houver alguém que andando com espírito de falsidade mentir dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Então, este tal está profetizando sobre o vinho e a bebida forte. De novo, a gente pode fazer aí a assimilação aos dois tipos de bebida forte. Tanto que os poderosos usam para trazer justiça, quanto que os pobres usam para poder esquecer da sua própria pobreza e aflição. Então, os profetas que não são do Senhor, que são do povo, eles usam o subterfúgio da bebida, e do vinho, e da bebida forte, né? Bom, quando, lá em Levíticos, vamos lá em Levítico, capítulo 10, por favor. Eu falei que eu ia rodar bastante a Bíblia hoje, né? Não fui tão simplório em relação aos versículos para falar mais. Mas o objetivo é que a gente entenda por que a bebida é alvoroçadora e escarnecedora. 8 e 9. E falou o Senhor a Arão, dizendo, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo, então vamos no 10, o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Vamos no 11. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, Deus deixou muito claro que aos sacerdotes, aos levitas, deveria ser tirado a bebida forte quando estivesse no templo, na congregação, né? Por quê? Para poder separar as coisas imundas das limpas, para poder ensinar os mandamentos ao povo de Israel, para que não houvesse confusão, para que não houvesse escárnio e nem alvoroço. Para isso Deus separou o povo de Israel, principalmente principalmente na tenda da congregação, da bebida forte do vinho, né? Então vamos lá em Gênesis 9, 20, 21, 22, 23, 24, porque a gente vai falar agora um pouco sobre um momento, e logo no primeiro momento, logo na primeira vinha plantada, um homem de Deus, ele erra no vinho, talvez por desconhecimento, inclusive, ele erra no vinho e isso traz condenação para um de seus filhos. Gênesis capítulo 9, versículo 20, 21, 22, 23 e 24. Então, vamos entender uma coisa. O vinho e a bebida forte devem ser tirados do nosso meio. Nós não devemos errar nele e muito menos ficar neles muito tempo. Principalmente para os cabeças de suas famílias, que guiam a sua família no caminho do Senhor, para que a gente possa ensinar aos nossos filhos mandamentos e a lei do Senhor, para que a gente possa não cometer injustiça no nosso meio. Por exemplo, quantas histórias não tem? Lógico que a gente também está falando um pouco de embriaguez nesse contexto. Eu vou falar ainda quando o vinho é bem-vindo no nosso meio. Mas quando fala principalmente de embriaguez, quantos pais eu já não ouvi de família que, quando não bebem, são ótimos pais. E quando bebem muito, e bebem muito normalmente nesse contexto, traz alvoroço para dentro de casa. Bate nos seus filhos e na sua esposa desmedidamente, por razão nenhuma, apenas por conta do álcool, ou apenas por conta da bebida. E isso é muito triste. São famílias que se perdem por conta da bebida, por conta de querer ficar muito perto da bebida forte, do vinho. E é onde nós temos que ter cuidado. Os jovens são tentados à bebida, e a bebida em excesso, e a perder a sua justiça, no sentido de sentimento ou capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Juízo, então vamos mudar, em vez de justiça, vamos mudar para juízo. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós, pais, porque os filhos já estão todos dormindo, hoje, particularmente.
Então nós pais temos que ter cuidado com isso, para que nossos filhos não errem na bebida forte e no vinho, porque isso vai trazer problema para eles. Vai trazer problema, não tem nada de bom, a não ser no que eu vou falar também aqui daqui a pouco, na bebida forte e no vinho. Agora entendam, aos crentes é impossível beber vinho, por exemplo? Não, não é uma grande problemática tomar um pouco de vinho, por exemplo, nas suas casas, né? Por exemplo, quando a gente vê lá em 1 Timóteo, aos pastores tá, pastor Francisco? Se a gente, só para deixar claro, o pastor Francisco sabe disso muito bem, mas eu vou ler lá em 1 Timóteo, a palavra de Deus diz lá no capítulo 3, né, no versículo 3, dizendo assim, sobre aqueles que desejam ser bispos, né? Não dado ao vinho. Já sobre os diáconos, quando Paulo fala sobre os diáconos, por exemplo, ele fala o seguinte, ó, lá no versículo... aqui... 8. No versículo 8, a palavra de Deus diz, não dados a muito vinho. Então fica claro que o pastor não pode beber nada. Zero. Para o pastor Francisco, nem tenta. É zero para você. Mas para os diáconos e para os membros da igreja, não sejam dados a muito vinho. Inclusive, Paulo usa o vinho como medida de tratamento de saúde, por exemplo, para Timóteo. Ele fala para Timóteo, você que está sofrendo constantemente de enfermidade no seu fígado, se eu não me engano, estômago, beba vinho. Aí eu já não sei quais são as propriedades. Dizem que o vinho acelera alguma coisa lá no metabolismo, mas eu não sei muito bem sobre isso. Ainda assim, Paulo indica isso para Timóteo. Isso está claro e evidente na Bíblia, tá? Sobre porquê eu não sei, mas que está claro e evidente está. Então, o vinho ele não é necessariamente uma problemática ser consumido pelos crentes. Mas, claramente, a Bíblia nos mostra que não é algo necessariamente muito produtivo para nós. Tá bom? Tem aí no sentido de doença, aí é produtivo. Para Timóteo foi produtivo, provavelmente. Mas Tiago também falou que a imposição das mãos e a oração do crente é o que tira a doença. Então, podemos ficar com a oração dos santos também, né? Enfim, em Gênesis, eu já li Gênesis? Não, né? Já li? Não, capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Olha só, Noé, ele se embebedou. Observaram que está escrito embebedou-se? E outra coisa, as pessoas quando leem vinho, bom, eu já ouvi isso nas pregações em inglês, não necessariamente nas pregações em português, mas pessoas quando leem vinho, eles falam, tem um termo que eles usam como se fosse o suco da uva, e de fato tem também em português esse termo também em algum momento. Mas eles usam como se, por exemplo, quando Jesus Cristo entregou o vinho na festa, como se não fosse o vinho, mas fosse, na verdade, o suco da uva. Aqui você tem Noé mostrando que não é bem isso, na verdade. Noé lavrou a terra, plantou uma vinha e bebeu do vinho, e embebedou-se. Ele não fez mistura do vinho com nada. O próprio vinho feito da uva, da vinha, já foi suficiente para embebedar a ele. Bom, enfim, e descobriu-se no meio de sua tenda. Eu não tenho nenhum outro indicativo, na verdade, que não tenha álcool necessariamente no vinho que Jesus Cristo, por exemplo, transformou ali na água que Jesus Cristo transformou em vinho, ou em outras passagens que tem o vinho também. Tem muitos textos falando de embriaguez. Tem muitos textos. E aqui você vê mais um, Noé, logo no começo, né? Ele tinha plantado a vinha. Ele já ia estar adicionando, por exemplo, álcool ali ao vinho? Exatamente, é natural, é uma fermentação natural que gera, e esse processo gera ali o álcool, né, em si. Tanto é que Noé se embriagou. Bom, então beleza. E viu Cão, o pai de Canaã, nudez de seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos do lado de fora.
Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé o seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, vamos seguir um pouquinho mais, e disse, maldito seja Canaã, servo de servo, seja aos seus irmãos. E dito, bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja ele Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja de Canaã por servo. Então, quem foi que pecou no caso aí? Foi Cão, correto? Sim. Viu Cão, o pai de Canaã. Mas quem é que pagou? Canaã. Canaã virou servo. Olha que coisa complicada. Noé bebeu, se embriagou e se desnudou na sua própria tenda. Beleza, ele estava na sua própria tenda. Mas foi um erro dele se embriagar. O que ele traz? Traz para os mais fracos dentre eles. Quem foi que fez? Cão. O que Cão fez? Viu o pai nu e não se virou, não cobriu o pai. Foi chamar os irmãos para ver. Então, pela fraqueza ali de Cão e pela embriaguez de Noé, acabou que Cão fez uma coisa que não deveria ter feito. E a geração após ele, Canaã, acabou pagando também o preço por isso. Né? Olha que coisa complexa que Noé, pela sua embriaguez, se desnudando na tenda, Cão, pela sua fraqueza na carne, que os irmãos dele agiram bem. Jafé e Sem cobriram o pai. Fez com que Canaã pagasse. Avô, pai, neto. Né? O avô... pai e neto, né? Tá certo. Isso, avô, pai e neto. Três gerações aí, e pula uma geração, está sofrendo as consequências por causa da embriaguez. Olha como que é delicada essa questão, gente. A gente vive aqui orando para que a gente veja os nossos netos, quem sabe até bisnetos. O pastor Francisco já está orando por tataranetos, né? Enfim, e ainda assim, olha como que é importante que a gente tenha uma conduta correta. Ah, mas tudo bem, eu posso beber um pouco de vinho? Eu posso beber um pouco de vinho. Eu não sou pastor, nem diácono, eu posso beber um pouco de vinho. Né? Mas eu não quero dar esse exemplo para o meu filho. Eu não quero que ele erre no vinho. Eu não sei como que ele vai ser quando ele virar adolescente. Eu não sei que influência isso vai ter na vida dele. Eu não quero que ele passe por alguma coisa por um erro meu. Até porque eu particularmente nem gosto de vinho. E nem de bebida forte, nem de nada disso. Mas, mesmo que gostasse, hoje, no meu pensamento, talvez por não gostar, mas enfim, não beberia, porque eu não quero que meu filho tenha esse exemplo dentro de casa. É simples assim. E a Bíblia diz, quando a Bíblia diz, por exemplo, sobre o marido na sua própria casa ser como Cristo com a igreja, que sacrificou por ela, sacrifica pela sua esposa e sacrifica para os seus filhos. Mesmo que seja um prazer para mim, eu não devo fazer. Eu me sacrifico nesse sentido. O que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o que o meu coração deseja, não é importante. O importante é que a palavra de Deus apareça na minha casa. É importante que Deus e Cristo sejam vistos na minha casa, todos os dias. Então, nós lemos ali em Gênesis 9, né? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 14, por favor. Agora a gente vai começar quando é devido, né, a bebida, o vinho, no nosso meio. Então a gente já entendeu que o crente pode beber vinho, tá, gente? Isso não é um caos na nossa vida. Não é proibido que o crente beba vinho, por exemplo. É a melhor coisa? Não. O que tem no vinho e na bebida forte? Escárnio e alvoroço. Se a gente se demorar muito perto dele. Principalmente se a gente tem alguma inclinação para a bebida. Aí, zera totalmente. Né? Porque você vai acabar sendo conduzido a um lugar ruim. Se você não tem essa inclinação para a bebida, bebe, mas pondera. Porque a Bíblia diz que se a gente fizer o irmão pecar por conta do nosso mau testemunho, nós estamos errados. Então Paulo diz lá, se o meu irmão, por conta da sua fraqueza, me julga por comer carne, então não comerei mais carne. Então, se a gente está ali no nosso meio, por exemplo, crianças, por exemplo, irmãos que são dados ao vinho, para que a gente vai ficar bebendo?
Para que a gente vai trazer para cá, para a nossa ceia, vinho com álcool? Por mais que eu acredito que Jesus Cristo, naquele dia, a transformação da água para o vinho, tenha feito vinho com álcool. Mas para que a gente vai fazer isso agora? Com os nossos irmãos na igreja? Desnecessário. Enfim, lá em Deuteronômio, capítulo 14, 23, 24, 25, diz o seguinte: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegre-te tu e a tua casa. Então, nesse momento, o povo de Israel chegou ao lugar que o Senhor teu Deus disse que era para eles, separado para eles. Ali estava tudo muito pesado, todas as coisas do mundo muito pesadas. Então o que aconteceu ali? Se desfaz de tudo, compra tudo que te alegra o coração e se alegra ali porque o teu Deus está ali contigo. Quando isso acontece novamente, lá em Mateus 26, por favor. Eu estou encerrando, hoje vai ser rápido, tá, gente? Não foi rápido já? Ah, tá. Mateus 26, já não foi rápido, então. Mateus 26. Tá quanto tempo aí? 31. Ainda temos mais 30 minutos aí pela frente. Mateus 26, pelo menos. Olha, Paulo pregou por 3 horas seguidas, tá? Até alguém cair de sono. Aqui já caíram 1, 2, 3, 4. Olha aí. Por enquanto. O pastor Francisco está ali relutante. 26, por favor. 27, 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O que Jesus Cristo deu ali do cálice para todos beber foi o sangue dele representado pelo vinho. Por que isso? Porque nesse momento, depois a gente celebra novamente essa ceia por Paulo, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. Por que isto? Porque chegamos no lugar separado por Deus. Porque chegamos no nosso repouso, que é Jesus Cristo. Então celebremos, vendamos todas as coisas e nos alegremos com Deus. É isso que está dizendo. Nessa hora é devido. Vamos nos alegrar com Jesus Cristo. Beleza, vamos comemorar, estamos com Ele, nada mais nos pode afetar. Estamos, primeiro, agora, guardados para sempre na vida eterna, selados com o Espírito Santo, e nada mais nos comove desse lugar. Nada mais nos tira. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos tirar mais desse lugar. Comemoremos isso, irmãos. É isso que tem valor, que nós não fazemos algo para sermos salvos, mas Jesus Cristo fez para nos salvar, dando a vida dele mesmo em lugar da nossa, pagando o preço do nosso pecado, e graças a Deus por isso, porque nele temos salvação, porque nele estamos seguros, não é nós mesmos. Então nos alegremos, tomemos o nosso vinho, tomemos o nosso vinho aqui conforme todas as coisas que a gente já falou antes, né? Conforme o Jesus Cristo mesmo mandou, e como Paulo fez novamente na ceia. Hoje a gente ceiou. Hoje a gente fez exatamente o que Paulo e o que Jesus Cristo mandou que a gente fizesse. Lembrando do que Jesus Cristo fez até que Ele volte. Quando Ele voltar? Mateus 26, 29. Mesmo capítulo, versículo 29, por favor. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. O vinho, por Jesus Cristo, foi dado para marcar começo de uma aliança. E quando nos reunirmos com Ele novamente, vamos tomar vinho novo. Não é vinho de novo, é vinho novo com Ele. E nos alegraremos.
estaremos na vida eterna, nos novos céus, na nova terra, e não teremos mais dores, mais sofrimento, nossa carne não poderá mais se corromper, seremos incorruptíveis. E graças a Deus por isso, porque nós somos muito fracos e nos corrompemos com muita facilidade. Alguns mais, outros menos. Né, pastor? Alguns mais e outros menos. Mas estaremos com novos corpos, incorruptíveis. Graças a Deus por isso. Porque quanto sofremos até que Ele venha, Paulo fala disso, quanto sofro até minha reunião com Cristo, mas permaneço aqui, por amor a vós. E quem tem filhos, sabe o quanto que a gente deixa de fazer, ou quanto a gente não deseja, por exemplo, às vezes até mesmo morrer, para cuidarmos dos nossos filhos. Assim como Paulo falou sobre as pessoas, os irmãos, os filhos deles em Cristo, nós também podemos sentir as mesmas coisas, e também podemos sentir por aqueles que a gente evangeliza. Como que a gente sofre quando a gente evangeliza as pessoas são salvas, graças a Deus por isso, alguns não são. Mas como a gente sente porque essas pessoas muitas vezes não vêm, às vezes vão para outras igrejas também que pregam o evangelho correto, às vezes vão para outras igrejas que não pregam o evangelho correto, tudo bem, estão salvas, graças a Deus por isso. Mas como a gente sofre por não podermos caminhar juntos no caminho do Senhor, enfim, nós não estamos necessariamente acompanhando uns aos outros todos os dias, orando uns pelos outros, isso nos fortalece. Ou com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz em Salmo 133, bom que estejamos juntos, um corpo em Cristo, nos fortaleçamos uns nos outros. Então, hoje é sobre a bebida forte. Podemos beber, pastor não pode beber, diácono não pode beber muito, e os irmãos não podem beber muito. Mas tomemos cuidado, porque podemos acabar trazendo um mau testemunho para as pessoas. E podemos acabar, por conta da nossa força, atingindo os mais fracos. Não é proibido que nós bebamos, mas é proibido que nós nos embriaguemos. Lembre-se que que o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora. E aqueles que errarem muito, muito neles, nunca serão sábios. Por quê? Só um resumo, tá, gente? Porque os pobres, os fracos, os que estão perecendo, estão bebendo para se esquecer. Os poderosos estão bebendo para se corromper e corromper a outros. Estão se afastando da palavra de Deus e do amor de Jesus Cristo. Não estão se aproximando. A sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que eu nunca vou ser sábio? Porque eu não estou temendo a Deus. Estou andando contrário à palavra de Deus. Tomemos cuidado, então, com as nossas ações, com as nossas escolhas. Bebamos, se for o caso, beber com consciência, pensando nos mais fracos que nós. Essa é a palavra de hoje. Agradeço aos irmãos por ouvir.